Boa tarde, oi Sandra! Boa tarde a todos vocês. A paz do Senhor, meus queridos. Boa tarde a todos vocês que já estão conosco aqui. Glórias a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez na quarta-feira, às 15 horas, ao vivo, na nossa live. Uma pausa para um café. Como que é isso, irmã Valéria? Uma pausa para um café. Eu amo café. O que você gosta? Se você gosta de café, vamos lá. Mas se você não gosta de café, come qualquer outra coisa, pare. O importante são esses momentos que a gente vai parar agora. Irmã Valéria, mas eu não posso parar, eu estou na atividade. Gente, Deus fala com quem está no ônibus, que mandam para nós. Depois o feedback, quem está no ônibus, quem está no trânsito, quem está trabalhando nas suas atividades. Enfim, o importante é nós pararmos, mesmo que não dá para parar com a atividade, mas é pararmos o nosso pensamento, ligarmos o nosso pensamento no trono da glória, onde é que nós vamos louvar, nós vamos falar com Jesus, Ele vai falar conosco e nós vamos estar sempre aqui em boa companhia, como todas as quartas-feiras acontece essa live. E hoje, gente, o Espírito Santo convidou. Eu sou apenas o canal, o instrumento, e ele convidou a Pati, missionária Pati Maia. Ela faz um trabalho lindo, nós vamos falar um pouco sobre isso, e ela já esteve aqui. Sim, ela já esteve aqui, foi uma bênção, e Deus a convidou, e ela aceitou. Olha que alegria, olha que prazer termos, a Pati conosco nesta tarde. Se você já a conhece, fique aqui, você sabe que vai ser bênção. Se você ainda não conhece, fique aqui, porque você vai descobrir como é bom termos pessoas conectadas, com o céu, quando Deus nos conecta com essas pessoas. Eu estou muito feliz. Gente, eu quero falar com vocês agora do nosso canal no YouTube. O nosso canal do YouTube, ele está sendo muito bem visualizado. Eu tenho recebido aqui notificações falando que o pessoal está amando, está interagindo. Eu quero agradecer você que já faz parte desse grupo de homens e mulheres de Deus, que tem ouvido as nossas mensagens, que tem mandado aqui também os recadinhos, os comentários. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. E se você é novo aqui e ainda não conhece o nosso canal no YouTube, eu quero te convidar. É Missionária Valéria Dias, é muito fácil. Então é só você clicar lá. Eu quero te convidar para fazer parte desse grande exército aí de homens e mulheres de Deus. Ativa lá o sininho para toda vez que entrar uma mensagem nova, você vai ser notificado. Com Jesus, vamos falar com Ele em oração? Porque quando nós estamos aqui, nós já estamos falando com Ele. Mas agora vamos falar em oração. Vamos convidar Jesus. Vamos convidar Jesus para nos ouvir, e para que Ele também venha falar conosco. Amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. Muito obrigada por esta oportunidade. Eu louvo e glorifico a Ti, porque, Senhor, muitos gostariam, mas nesse momento estão em momentos de angústia, que não tem nem a oportunidade de estar aqui. Mas nós estamos aqui, Jesus, para glorificar o Teu nome, para bendizer o Senhor por tudo que o Senhor é na nossa vida. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é piedoso. Senhor, quantas qualidades nós ficaríamos aqui falando e não daríamos conta, porque o Senhor é tudo de bom na nossa vida. Senhor, eu quero Te louvar mais uma vez pela vida de cada um que aqui já está, pela vida da Pati. Senhor, a Pati chegou até aqui porque o Senhor a trouxe. Foi o Senhor que soprou o nome da Pati no meu ouvido. E o Senhor também soprou no ouvido dela para que ela aceitasse esse convite. Eu tenho certeza que o Senhor já ministrou o coração da tua filha. Eu quero Te louvar e bendizer o Teu nome por isso, Jesus. Também por todos aqueles que estão aqui nesse momento ao vivo conosco. Eu quero Te pedir uma bênção especial. Eu sei, Jesus, que o Senhor fala também quando a pessoa assiste, depois, quando fica gravado. Mas nesse momento, hoje, eu quero Te pedir especialmente para quem ficar aqui até o final, que o Senhor continue guardando, abençoando, dando um presente do céu, aquele que só o Senhor pode dar. Muito obrigada por cada vida que já entrou e que também vai entrar. Nós Te louvamos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus.
Amém, glórias a Deus. Eu já vou chamar a Pati, mas eu quero aqui para o nosso culto, né? A gente está no culto, ficar completo. Ô, Pati, você já pode me mandar o convite que eu já vou aceitar. Mas eu não li a Bíblia, eu só fiz a oração, eu não li. E tem que ter oração, leitura da palavra aqui e os louvores. Então, onde que Deus me mandou, eu vou só ler para você 5 versos, aonde o Senhor me tocou, e a gente está falando sobre cura, sobre Deus grande, o Deus presente, sobre descansar no Senhor, e Deus me trouxe aqui para ler para vocês, em Isaías 53, é um verso conhecido, eu vou ler e já vou chamar a Pati. Diz assim, preste atenção. Isaías 53, do verso 1 ao verso 5, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só, eu tinha já escolhido esse texto para ler aqui com vocês. Depois a irmã entra pedindo, né, para orarmos pelo Pati. Olha só, eu estou tão feliz de você estar comigo de novo. Eu fico maravilhada mesmo, porque quem já está acompanhando, aqui é uma live de oportunidade, então tem sempre pessoas novas, diferentes comigo, mas eu falei um dia com Jesus, eu falei, Senhor, algumas pessoas eu quero de volta comigo. E o Senhor vai me apresentando e vai soprando o nome? Pati, e glória a Deus, o Senhor falou o seu nome comigo. E foi tão natural, nem te mandei a mensagem assim, e da mesma forma natural você aceitou o convite. Eu vejo que Deus está nesse negócio. Eu estou muito feliz de ter você comigo, Pati. Ainda não é a live de testemunho da Pati, tá, gente? Eu lembro que quando nós fizemos a live da outra vez, eu disse que a Pati ia voltar para contar um testemunho poderoso, muito forte. Ainda não é esse testemunho, mas ela vai estar aqui conosco compartilhando algo do céu. A Pati, para quem ainda não conhece, ela é missionária na Casa do Senhor. Foi um presente que Deus me deu através da vida da Lidiane. A Pati está aqui no estado de Minas, em Almenara, lá bem distante de mim. A Lidiane está lá no sul e a gente fez essas conexões assim de Deus, do céu. E eu louvo a Deus pela sua vida, Pati. Estou muito feliz mesmo. Amém. Eu também estou, Valéria. Você sabe que para mim é sempre um prazer estar à mesa com você. Eu costumo dizer que a Valéria foi um presente e uma resposta da oração que eu sempre faço, pedindo a Deus que me apresente de verdade as amigas dele. E foi uma coisa, uma conexão tão simples, né, Valéria? Mas tão profunda. E são coisas que só o céu faz na vida da gente. Gente, é muito lindo deixar que os céus façam as coisas na vida da gente. Porque é tão natural. Você não precisa forçar, você não precisa correr atrás, você não precisa ir em busca. É tão simples, é tão natural, as coisas acontecem em uma naturalidade. E essa amizade com a Valéria foi muito natural e muito do céu. É verdade, ô Pati. E eu ia até compartilhar um story seu, não consegui porque estava privado, mas depois eu queria que você liberasse ele para mim. Eu não vou salvar como meu, mas eu queria que as minhas amigas, os meus amigos vissem quando você fala por que a gente fica buscando conexão que Deus já desfez. Né? E a gente tem que entender que é Deus que dá, mas também é Deus que tira. Eu tenho vivido isso, Paty, quando eu li aquele post seu, eu fiquei assim,
Teve um que eu falei para você assim, amigo, você estava falando de gerando segredo, eu falei assim, era para mim, né? Eu acho que você estava falando, mandando recado para mim. Então, assim, Deus te usa muito pontual para minha vida, o Paty, você não tem noção. A gente não tem tempo para ficar sentada Não. mandando as coisas uma para outra, a gente não tem. Mas quando eu vejo uns negócios desse, eu falo, Jesus, eu conectou com ela lá, porque ela sabe fazer uns negócios bonitos, gente, na rede social, uns posts assim, todo chique, tudo verde, ela tá até de verde. E aí ela faz tudo combinado. E eu falo, o Senhor tocou nela lá para ela falar para mim aqui. Então, realmente, são conexões do céu, parte que eu vejo que Deus dá, mas Ele também tira, e está tudo bem. E está tudo bem. É isso, né, que Deus faz. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse post que eu não consegui pôr, mas fala um pouquinho também sobre isso, e depois você já sabe, minha amiga, fique à vontade, porque a casa é sua. E a palavra tem até muito a ver com isso, com esse post, Valéria, porque é algo que eu estou vivendo nesse momento, é algo que o Senhor me trouxe para viver nesse tempo. Ele me disse assim, eu estou te chamando para uma estação em que você vai ter que permanecer só no lugar secreto. Se você olhar na minha página, tem agora 3 meses que eu não posto. Porque o Senhor me chamou para um tempo de, eu não diria de esconderijo, eu diria um tempo de retirada estratégica. E às vezes Deus faz comigo. Ele nos conecta num tempo certo, mas ele também nos desconecta em um outro tempo e tá tudo bem, tá tudo certo. E nós, às vezes, nós não entendemos o que o Senhor está fazendo nesse tempo de conexão e desconexão. Só que há algo, e todas as vezes eu penso muito nisso, quando acontece uma desconexão, ela não tem que haver com uma ruptura que cause transtornos, Valéria. Ela vai acontecer no seu natural. Porque quando o céu te leva para um momento de transicionamento, que é o que minha amiga está falando, tanto tempo de transição, e é verdade, quando o céu te leva para esse momento de um transicionamento, ele não chega causando dores nos outros, ele não chega causando rupturas abruptas, mas ele chega de forma suave. Ele chega de forma que há um bálsamo para a nossa vida. Só que nós não entendemos isso. Nós precisamos entender o que o céu está falando conosco nesses dias, Valéria. Porque são dias de estratégias para a nossa vida nesses últimos tempos, que vai ser muito difícil, né? Mas são tempos de estratégias do céu para a nossa vida. Gente, todo mundo está me ouvindo direitinho? O som tá beleza, Valéria? Porque às vezes tá bugando o som. Tá tudo beleza, gente? Tá ótimo. Aí... Paty, deixa eu só te falar uma coisa. No final, ou na hora que você quiser, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma casa em Betânia. Eu acho que é fundamental também. Tá joia? Vou desligar o telefone, vou desligar o microfone para você ficar bem à vontade, nada de te interromper. Tá, qualquer coisa você pode me interromper e pode falar, que você sabe que eu falo muito, né? Você sabe que uma das características minhas que eu preciso domar é que eu falo muito. Mas é isso que acontece. Exatamente a palavra que eu ia trazer para hoje à tarde. E eu disse assim, quando a Valéria me convidou, eu disse assim, o que eu vou falar? O que o Senhor tem para falar? E ele disse para mim assim, fale desse tempo que você está vivendo. Não é o meu testemunho de vida, mas é algo que eu estou vivendo nesse momento, onde o Senhor me desconectou de pessoas, onde o Senhor me desconectou de lugares, onde o Senhor me desconectou de um tempo. Porque às vezes até no tempo a gente fica conectado. Às vezes há um tempo, por exemplo, eu vejo várias mulheres sofrendo por um tempo em que elas viveram percas, em que elas viveram esse momento de separação, esse momento de ter que ter essa retirada estratégica, e elas estão sofrendo por causa desse tempo, do que elas viveram lá. Estão com saudade do que viveram lá. E, na verdade, não é para a gente viver da saudade. Nós precisamos viver o tempo em que Deus está nos inserindo nele. Nós não precisamos viver o nosso passado. Nós temos que aprender com o nosso passado, que sirva de lição, que sirva de base, mas apontar para frente.
Tá na hora da gente apontar para frente e esquecer o que ficou para trás. Eu ia falar que lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 24 e 25, diz assim: e quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Mas algo que me pegou nessa palavra e eu fiquei perguntando ao Senhor, por que que ela não saiu de casa durante 5 meses? Se foi um tempo dela celebrar e dizer para todo mundo assim, eu fui honrada na minha vergonha. Eu hoje não vivo mais na minha vergonha, eu hoje estou vivendo e celebrando aquilo que Deus me deu. Mas não. Eu aprendi algo muito poderoso nesse tempo, Valéria. Retiradas estratégicas são para mulheres inteligentes. Porque para hoje, nesse tempo, muitas querem estar aparecendo, muitas querem estar no cenário principal. E às vezes Deus está te chamando para o secreto. Às vezes Deus está dizendo assim, eu estou tirando as conexões de você, porque você está muito presente com as coisas, com as pessoas. Você está muito conectada com tudo, mas você esqueceu de se conectar comigo e viver um tempo de louvor e adoração só no secreto comigo. E isso é muito forte para as nossas vidas. Porque se Deus colocou em nós algo, Ele vai gerar, de alguma forma Ele vai gerar, você, mulher, vai gerar. Mas é preciso que você saiba que muitas das vezes não é para você sair por aí contando as coisas, não é para você sair por aí celebrando as coisas, não, às vezes é para você viver esse tempo escondida. E tem mulheres que elas se preocupam quando Deus esconde elas. Quando as coisas não acontecem. Quando elas pensam que o cenário delas estão propícios a não ter vida, a não estar produzindo. E Deus está dizendo, olha, não é para produzir, não é para fazer. Eu quero que você gere. Quando uma mulher está gerando, os 3 primeiros meses são cruciais. São meses de descanso. São meses de vigilância. São meses em que você para tudo e você não se movimenta mais como você se movimentava. Você não anda mais como você andava. Você não faz mais o que você fazia, mas você tem aquele tempo de dizer, não, eu estou nos 3 primeiros meses gerando. Então, para que não haja um aborto espontâneo, para que não haja nada que interrompa, eu preciso pausar agora. E tá aí uma coisa que nós não sabemos fazer, pausar. E aí alguém chegou para mim e disse assim, Paty, chegaram convites para mim para pregar em algumas igrejas, para fazer algumas coisas, e eu dizia, não. Eu estou num tempo em que a nuvem parou sobre mim e Deus disse, eu quero que você pare junto com ela, porque esse é um momento estratégico, não é um momento de avançar. E a gente acha que a gente tem que viver só avançando, e às vezes é momento que Deus te para. E Ele te para de algumas formas, tirando coisas de você, parando tudo ao seu tempo, ao seu redor. E quando você está nesse gerando, aí Deus está dizendo assim para você, eu plantei uma semente dentro de você. Eu estou gerando algo na sua vida, mas é preciso que você tenha agora a estratégia certa de estar parada, de estar no secreto, de estar escondida onde ninguém vai te ver. 5 meses, Isabel podia sair cantando por lá, dizendo, agora ninguém mais fala sobre mim, porque eu não sou honrada. E ela está escondida 5 meses. E quando Deus nos esconde, Valéria? E quando Deus nos pede para parar, e alguém disse assim para mim, Paty, mas você dizendo não para todo mundo, você não tem medo de que ninguém mais siga a sua página? Você não tem medo de perder os números que tem lá? E eu fui perdendo, e eu perdi. E perdi muitos. E aí eu já não aceitava mais convites para pregar. E aí alguém disse para mim assim, e se ninguém mais chamar? Eu disse, se eu estou vivendo o esconderijo de Deus, quando Ele me lançar como flecha, não tem quem segura. Porque ninguém esconde alguém que Deus chamou para avançar.
Mas quando ele te pede para parar também, não adianta você seguir, você ir à frente, porque você certamente vai se frustrar e vai frustrar outros. Mas quando ele nos chama para parar e ele diz assim, olha, eu estou parando você, e a Bíblia vai dizer assim, e Isabel não saiu de casa. Às vezes nós olhamos para os nossos projetos e a gente fala assim, meu Deus, ele não está avançando. As coisas não estão como eu queria. As coisas não saem do papel, as coisas não andam, eu faço tudo e nada acontece. Deus está dizendo assim, olha, eu só preciso de um tempo em que você se esconda em mim. Porque quando você se esconde em Deus, as coisas elas explodem no momento certo, as coisas elas acontecem no momento certo. Eu não sei o que você está querendo gerar ou o que você estava gerando. E parece que surgiu aquela dorzinha do aborto. Toda mulher sabe, né? Que ela, quando ela sente aquela cólicazinha no início da gravidez, eu mesmo quando estava grávida, eu sentia aquelas dores. Eu dizia, eu não quero perder minha filha. Eu não quero perder o meu bebê, eu não quero perder o meu filho. E ficava naquela preocupação. E eu passei 3 meses, Valéria, de cama. Porque foi uma gravidez de risco. E às vezes nós estamos em projetos que Deus está dizendo assim, filha, eu só quero que você esteja descansando em mim. Eu só quero que você esteja aguardando em mim. E como isso é difícil. Sabe por quê? Porque nós achamos que com as nossas mãos nós vamos fazer, nós vamos ajudar o Senhor. Nós achamos que com as nossas mãos nós vamos produzir. E aí quando eu olhava os números caindo na página, eu dizia, eu não consigo fazer. Alguém que sempre escreveu não consegue escrever. E aí minha irmã, ela me ajuda muito e ela diz assim, Paty, tem um site e que chama, falou o nome lá, eu já até usei ele, eu disse, eu já tentei. E você bota lá a frase, ele te dá o texto e eu digo, não consigo. Porque o que eu costumo postar na página é aquilo que Deus traz para mim, eu não consigo ser mecânica. Então, se Deus não me revelar, eu não consigo postar lá, eu não consigo fazer. E aí diziam assim, mas está perdendo, está acabando. Eu digo, não tem problema. Eu não fui chamada para ter números, eu fui chamada para levar com pontualidade uma palavra de cura, uma palavra que levanta, uma palavra que aponta para o cenário que Deus está te colocando. E se o cenário for tempo de esconderijo, eu vou falar que é para esconder. Estar escondido no Senhor é a melhor coisa. Porque até parece que nós não vamos dar conta, até parece que não vai render nada. E eu vejo muitas mulheres sofrendo porque parece que não está rendendo. E nós mulheres somos mais frágeis, né, em questão emocional. E aí a gente olha e diz assim, parece que não está rendendo nada. E Deus está dizendo assim, olha, esse tempo que parece que não está rendendo nada, é o tempo em que você precisa parar para ouvir a minha instrução. Você precisa parar para ouvir a minha instrução. E nós estamos tão como Marta, fazendo, e nós não estamos ouvindo a instrução dos céus. E o céu está nos instruindo a todo momento, até quando ele diz assim, está na hora de parar. Porque às vezes nós estamos tão cansadas de fazer que se nós não pararmos, quem vai parar? Somos nós, a nossa alma, porque vai pesar. São pesos desnecessários que estamos carregando. Sabe quando eu costumo usar muito mencionar muito uma história, tipo, você sai para um lugar e você carrega consigo bolsas pesadas. Sabe quando você vai viajar, que você carrega aquelas malas pesadas e você não consegue desfrutar do caminho, porque você está sempre tendo que carregar uma mala pesada. E, na verdade, quanto mais nós caminhamos, estamos carregando malas pesadas e não estamos ouvindo essa instrução dos céus para nós, dizendo para nós, ei, não carrega malas pesadas. Não carregue tantos pesos. Aprenda a ter esse momento de pausa. Aprenda a ter esses momentos em que eu estou te instruindo no momento de pausa. Porque quando você está caminhando, você não consegue ouvir. Quando você está movimentando, você não consegue ouvir. Mas quando você para e que você senta
você escuta o Senhor. E nesse tempo ele disse para mim assim, eu quero esse momento de pausa. Eu não quero você saindo, eu não quero você pregando lá fora, eu não quero você fazendo, eu quero você comigo. Eu quero você escondida. E de verdade ele me escondeu. Aí quando eu resolvo voltar, Valéria vai e me chama no WhatsApp e me manda mensagem, Paty, eu queria te ouvir. E eu vejo como uma instrução dos céus, ele dizendo assim, olha, você está me obedecendo e agora eu estou te lançando novamente. Porque é muito fácil parar quando o barco está vazio. É muito fácil você guardar as suas redes quando o barco está vazio, mas quando o barco está cheio de peixes, você não quer parar, porque você vê que você está produzindo tanto, que as coisas estão gerando tanto, que você diz assim, não, eu não posso parar agora, senão eu não vou ter mais peixes. E o Senhor está dizendo, ei, está na hora de parar. Está na hora de se esconder. Porque quem para no ápice, Valéria, são só pessoas obedientes. Só os obedientes conseguem parar no ápice da sua chamada. Porque quanto mais você é visto, você quer ser visto. E eu disse, Pai, importa que o Senhor cresça e que eu diminua e que o Senhor seja visto na minha vida. E aí ele começa a desconectar de você pessoas, lugares, ele começa a te tirar e dói. Não pensa que não dói, não, porque dói. Porque ele começa a tirar da sua mesa pessoas que começam a levantar da sua mesa, um vai para um lado, outro vai por outro, e você olha e diz assim, eu estou nas mesas desse tamanho, sozinha. Eu estou aqui nessa mesa sozinha e eu não tenho ninguém. E Deus está dizendo assim, ei, ô Isabel, assim como eu fiz o seu marido se calar durante todo o tempo da gravidez, eu estou te pedindo 5 meses de esconderijo. A Bíblia não diz que foi o Senhor que pediu. Eu estou conjecturando. Eu estou trazendo para a mensagem, mas não estou saindo fora da palavra. Às vezes Deus está dizendo para você assim, tudo que eu quero é que você se cale. E dói. Dói muito, sim. Dói muito, Sheila. E nós sabemos o quanto dói. E aí começam as desconexões. E aí começa aquelas pessoas que poderiam estar do seu lado. Porque às vezes você olha e fala assim, nós que temos essas páginas pequenas, né, Valéria? Às vezes a gente olha e fala assim, tem tanta gente que poderia te ajudar. Tem tanto amigo que observa o seu story, que observa seu post e não tem coragem de curtir. Aí você olha e diz assim, meu Deus, mas eu tenho tudo para poder vencer, eu tenho tudo para poder ir para frente e nada está acontecendo. Deus está dizendo assim, é o tempo de esconderijo. É o tempo de esconderijo. E quando começam essas desconexões, começa a doer na gente. Porque Deus te deixa sozinha para você aprender, ir para o seu secreto, tirar um tempo para louvar a Ele. Eu acredito que Isabel tirou esse tempo para se resguardar, para proteger aquilo que Deus tinha gerado nela e para louvar ao Senhor. Porque quando ela fala no versículo 25, que ela diz assim, e agora o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar. Eu tenho certeza que Isabel tirou esse tempo para louvar ao Senhor. Será que nós temos louvado ao Senhor em meio às percas? Será que nós temos louvado ao Senhor quando Ele nos chama para uma retirada? Ah, Senhor, mas está todo mundo junto lá, por que que eu? Porque foi para você que eu tinha o chamado. Foi para você que eu tinha algo especial, é com você. Esse é o seu tempo que eu estou te retirando de mesas, que eu estou te tirando de lugares. E aí você pensa, tanta gente poderia me ajudar e não faz. E Deus está dizendo assim, eu não quero dar a minha glória para ninguém. Eu quero que todos olhem para você e digam, o Senhor é na vida dela. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem tratou. E Isabel
poderia estar dizendo para todo mundo: olha, eu tenho o meu milagre. Ei, uma palavra para alguém que está aqui nessa tarde. Não se vanglorie daquilo que o Senhor tem te dado, porque é milagre do Senhor para você. Isabel, em momento algum, ela se vangloriou de que ela estava carregando. Ela sequer se vangloriou de que depois de 430 anos, média de 430 anos de silêncio de Deus, Deus estava falando com o marido dela. Nós precisamos aprender que o que nós temos, somos e carregamos é do Senhor. E nós não precisamos pisar em ninguém por causa disso. Nós não precisamos nos sentir maiores que ninguém por causa disso. Mas nós precisamos ter a humildade de dizer: foi o Senhor quem me deu. Assim como nós precisamos dizer: eu tenho a humildade de dizer: foi o Senhor quem tomou também. Nós só celebramos ao Senhor quando Ele nos dá. Mas nós não aprendemos a celebrar quando Ele toma. Nós não aprendemos que as estações vestem roupas diferentes. Nós não aprendemos que para cada tempo Deus nos dá uma vestimenta diferente. E quando chega o verão, não tem como vestir uma roupa de inverno. E às vezes Deus está te colocando em lugares que Ele está te tirando de pessoas e você está querendo carregar pessoas junto com você. E Deus está dizendo assim: não é tempo de carregar mais essas pessoas. Essas pessoas só eram para uma estação na sua vida. Tem coisas que é só para uma estação. Não é para sempre. Não é para a vida toda. É só para um tempo. E aí nós nos apegamos a isso. E aí nós seguramos nas nossas mãos e dizemos: eu quero e vou carregar comigo. E o coitado de Abraão que teve problema por carregar Ló com ele. E o problema às vezes não foi nem... O problema de Abraão não foi nem com Ló. Foi dos pastores deles. E Deus está dizendo assim: quem você está carregando para essa nova estação quando estou dizendo para você que não é para você carregar? Por que você está levando roupas, casacos de frio para a estação de verão, para a estação da primavera, se não é para você carregar? Está carregando bagagens pesadas, vai pesar mais tarde, vai dar trabalho mais tarde. E Deus está dizendo: é para deixar para trás. É para aprender a celebrar o que viveu e deixar para trás. O que importa é daqui para frente. Às vezes nós perdemos coisas e nós estamos achando que são percas. E Deus está dizendo: não, filha. Foi eu que te chamei para esse tempo e não cabe nesse tempo que você está carregando. Decida deixar a sua mala mais leve. Não carregue roupas que você não tem que carregar. Não carregue coisas que você não tem que carregar. Não carregue pessoas que você não tem que carregar. E se Deus resolver te esconder, minha amada, se esconda. Fique escondida, porque é algo que vai ser gerado. Isabel gerou alguém que foi considerado o maior de todos os homens na terra. Ah, meu Deus! Isabel carregou dentro dela algo que foi o maior homem na terra. Mas é preciso um tempo de proteção. É preciso um tempo de ouvir a instrução dos céus. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos obedecer à voz do Senhor. E para terminar por aqui essa palavra, eu queria te convidar para aprender, louvar ao Senhor na estação que você está vivendo por qualquer coisa. Se você perdeu, louve ao Senhor. Ele não perde o controle, ele não sai do controle. Ele não te desconecta de pessoas para te ferir, não. Ele te desconecta de pessoas, Abraão, para dizer para você assim: olha, eu quero, a promessa é para você, mas é para você sozinho. Não precisa carregar Ló na sua bagagem. Vai te dar trabalho lá na frente. Não vai te ajudar lá na frente. Ô Isabel, permaneça no secreto até você gerar, até passar o tempo de perigo.
Tem tantas mulheres que estão vivendo o secreto do Senhor, tem tantas mulheres que estão vivendo o escondido. E só para fechar, eu gosto muito de uma palavra na Bíblia, eu gosto muito de uma mulher que é Jael. Deus poderia ter dado a vitória para Baraque através da vida dele? Poderia. Deus poderia ter dado através de Débora, que era uma mulher conhecida na sociedade, era a juíza da época. Sabe? Era uma mulher profeta. Deus poderia ter dado, ela era reconhecida, Débora era reconhecida, mas Deus deu para Jael. E há um capítulo inteiro no livro de Juízes louvando a vida de Jael, porque foi uma mulher de tenda, uma mulher que estava escondida, uma mulher que estava atrás do seu fogão, que estava atrás da sua pia, que estava atrás do seu tanque de lavar roupas. Uma mulher improvável, uma mulher do secreto, uma mulher de casa, que o Senhor deu a vitória ao exército de Israel através dela. Talvez você esteja vivendo um tempo agora que parece que você não está produzindo nada. Que parece que realmente ninguém te enxerga, que todos te esqueceram. Que até o que você se propõe a avançar, a ir e a fazer, sabe? Com todas as suas forças, você faz, você procura. Houve um tempo que eu fazia tudo que é tipo de curso que aparecia da palavra. Fazia tudo. Fazia tudo. E parecia que eu estava escondida na aljava de Deus. Parecia não, eu estava. E ele não deixava que ninguém me visse, que ninguém me percebesse. Ele não deixava que ninguém me notasse. E ele estava dizendo assim, no momento certo, eu te lanço. E essa semana eu tive, antes de ir para o culto, estava tomando banho e eu tive uma experiência tão tremenda com o Senhor que eu dei um grito e de repente eu disse, eu estou queimando pelo Senhor, porque Ele está me dizendo que chegou o tempo dele me lançar novamente. E o quanto a gente chora enquanto a gente está na aljava de Deus. Porque a gente esquece da palavra e a palavra vai dizer que os pensamentos deles são mais altos que os nossos. Que os seus caminhos são melhores do que os nossos. E nós estamos querendo romper no nosso caminho. Mas nesta tarde o Senhor está nos chamando para um tempo em que nós vamos viver na direção e na instrução do Espírito. Nós vamos viver naquilo que Ele nos chamou para viver. Eu acredito num exército de mulheres sábias que Deus está levantando de tal forma para o Senhor, pelo que elas estão gerando. Você pode estar no secreto, você pode estar escondida. Mas esconderijo de Deus não significa esquecimento dele. Significa que você está gerando algo. E algo poderoso que ninguém pode esconder depois que nascer. Mas é preciso proteção. E essa é a palavra que eu deixo aqui nessa tarde. Isabel, por 5 meses, não saiu de casa. E talvez você esteja vivendo esses meses de esconderijo ou anos de esconderijo. Para cada um, Deus tem um tempo. Mas com certeza, você está gerando algo poderoso. Porque nada nas mãos de Deus é desperdiçado, nem o sofrimento. Nem o sofrimento nas mãos do Senhor é desperdiçado. Então, nada do que você está vivendo é desperdício. Nada do que você está vivendo é à toa. Pelo contrário, eu vejo como a reserva de azeite das 10 virgens. Então, escute essa palavra. Isabel nos mostra que a necessidade de retiradas estratégicas é essencial para a nossa vida. Amém? Amém, Valéria? Amém, minha linda. Você disse que ia falar muito e nem falou, já terminou, meu Deus, que palavra gostosa, que palavra maravilhosa. Ô, Pati,
Parece que nós sentamos uma mesa e ficamos uma tarde toda conversando com o que está acontecendo com você, o que acontece comigo. Imagino que com tantas mulheres e homens também que estão aqui ou que vão vir depois. Deus tem esses processos, né, que a gente tem hora que não entende. Quando a gente está passando por esse processo, às vezes a gente não consegue ver lá na frente. Mas olha, tantos comentários aqui, eu não sei se porque às vezes a gente falando não dá conta de ler. Falando como Não. que Deus, falando como que Deus falou, como que Deus ministrou, quantas vidas foram alcançadas. E às vezes Deus permite a gente passar por isso para a gente poder falar, né? Para a gente vir aqui falar. E retiradas estratégicas são para as pessoas inteligentes, sabe? Realmente, Paty, Deus te usou de uma forma, nessa mansidão, mas para falar diretamente ao nosso coração. Às vezes é Deus que está nos escondendo, né? Às vezes a pessoa até quer convidar, mas Deus fala assim, não, esse não é o momento. E às vezes a gente tem que ser maduro, Paty, para poder recusar. Nossa, dá vontade, né? Às vezes aparece um convite tentador que você fala, gente, esse convite, o meu nome vai ser falado, vai ser visto, eu vou poder, vai alavancar. É esse convite que vai alavancar o meu ministério, a minha página. Paty, você deve ter passado por isso. É isso aí, Sarana. Vamos entender o que Deus permite. Você passou por isso, Paty? Se eu tivesse te contado, você não saberia falar tão bem. Aqui na minha cidade, tem um evento muito conhecido, chamado Incendiados. Algumas pessoas que estão aqui na live são daqui de Almenara, são conhecidos meus, vão saber disso. E ninguém sabe disso, só eu e a diretoria do evento. É um evento que chama Incendiados, é uma conferência que ela é bem reconhecida aqui na cidade. E foi bem no tempo em que Deus me tirou do cenário. E ele disse para mim assim, se você for convidada, você vai dizer não. Meu Deus! Depois que passou o evento, eu fui conversar com um dos criadores do evento, o criador do evento, e ele me disse assim, minha amiga, você acredita que o seu nome foi cotado para ser uma das preletoras do evento? Jesus! E eu disse, mas o Senhor falou comigo que se eu fosse convidada era para dizer não. E ele disse, você não sabe o que Deus me falou. Deus falou que não era para te chamar. Porque ele estava levando você para um tempo de esconderijo, um tempo de afiar o machado para te lançar depois. Eu chorei. Eu e ele choramos e a gente estava arrepiando e chorando. E eu disse, meu Deus. E aí, verdadeiramente, você imagina, Valéria, não é porque a gente quer crescer, mas se você quer fazer algo, você quer que esse algo, ele dê certo. Sim. E eu disse, meu Deus. E aí sempre aparece alguns, e apareceu alguém que me disse assim, Paty, com esse tanto de não, você não tem medo de ninguém não te chamar mais, não? Eu disse, eu não tenho. Eu não tenho, porque se ele me mandou, se ele me deu uma ordem, eu só posso obedecer. E todo mundo que obedeceu foi feliz. E eu disse não para muitos convites, Valéria, nesse tempo. Esse tempo também, Paty, Deus permite até para a gente ver quem é quem está com a gente, quem vai continuar com a gente, mesmo diante dos nãos, né? Quem vai continuar com a gente mesmo quando os nossos números caem, porque isso para mim não é mais importante, eu tenho certeza que para você também não é o mais importante, mas a gente entende que quando é um propósito de Deus, a gente também quer ao mesmo tempo que isso alavanque, né? A Kézia está falando que existe um louvor que fala Deus te escondendo, é isso, Deus esconde, até para a gente conhecer, igual você falou,
Às vezes, Paty, quando você tem um projeto, isso é pesquisa, já foi feito. Você abre uma loja, pode ter certeza que a maioria dos seus amigos não vão comprar nessa loja. Você abre um salão, a maioria das pessoas que você conhece não vai frequentar esse salão. Você abre uma página, muito pouca gente, Deus manda muito mais pessoas. Mas o bom é isso, que Deus faz essas conexões, assim como fez comigo e com você. Deus faz conexões. Paty, não é reclamando, não é do meu feitinho, nem do seu. Mas a gente sabe que muita gente poderia estar assistindo essa live ao vivo, poderia estar vendo as suas coisas. E a gente depois fica sabendo que a pessoa assiste depois para que o nome dela não apareça, como nem se ela estivesse assistindo. A gente sabe que isso acontece. Então Deus permite essa retirada de cena para a gente conhecer quem é quem. Eu, pela misericórdia do Senhor, fui levar uma palestra com 3 temas, dentro de um tema, 3 subtemas, difíceis de ser falado, mas eu aceitei o desafio e eu fui, porque pessoas que eu não conhecia, eu nunca tinha conhecido, nunca tinha visto a irmã que me chamou para levar essa palestra. E às vezes é isso que Deus faz, né? Pessoas que a gente não tem noção é que depois vão vir com o convite, é que vão vir, que vai soprar o nosso nome, mas Deus sopra. E para terminar, Paty, aqui o que eu anotei, olha só, Deus esconde, a gente perde. Obrigada, meu amor! Meu amor falou que eu estou florida. Olha só, ele tinha falado aí mais cedo. Pastora Daí, eu gosto tanto quando ele tem a oportunidade de estar comigo, mas hoje ele está trabalhando, não pôde estar aqui. Obrigada, meu bem, realmente é uma bênção. Eu te falei na hora do almoço que eu tinha certeza que seria uma bênção essa tarde. Paty, e olha como é que, né? Tantos convites você teve que recusar, tantos convites Deus nem deixou chegar. Olha que coisa. E depois, sabe o que eu fiquei pensando? Eu já tinha até anotado aqui, é igual uma flecha. Janaína Portugal está conosco, tem um trabalho lindo também. Eu imaginei na flecha. Não é que a flecha, a lança ali, nem ficou parada. Não, ela foi puxada para trás. Não é que você ficou estacionada simplesmente no que estava. Olha, Paty, que profundo isso que Deus me deu. E eu falo para você, você foi puxada para trás. Perdeu o convite, perdeu o seguidor, palavras, às vezes, que não eram tão de ânimo, sabe? E aí, olha só que coisa. Janaína, de onde você fala? Ela falou que está vivendo isso também. Janaína, eu acompanho ela nas lives, nem sei de onde ela é, mas são essas conexões que Deus nos dá. E aí, ô Paty, Deus te puxou para trás. Sabe, esse puxar para trás parece que a gente está perdendo. Parece que a gente está retrocedendo. Você disse sobre isso, às vezes, por uma série de questões, né? Para avaliar, para ser experimentado, mas depois, quanto mais ela é puxada para trás, mais longe ela vai. Sabe, Paty, ela vai de Pernambuco, Paty, olha quem diria! A Edilma também estava indo do Rio Grande do Norte, e é isso que Deus faz. Deus nos puxa para trás, mas quando Ele lança a flecha, ela vai muito mais longe, ela vai certeiro. Paty, e eu fico muito. Vai ficar salva, gente, vai ficar salva aqui no meu Instagram. Paty, posso te colocar como parceira? Pode. Então vai ficar na minha e na dela também. Ai, obrigada, Lorraine. Começou a me seguir. Gente, eu quero que vocês façam isso. Começa a seguir a Paty. Começa a seguir uma casa em Betânia. Está aí em cima, ao lado do ao vivo, aí em cima. Começa a seguir a Paty. Eu tenho certeza que você não vai perder tempo lendo as postagens da Paty. E aí, sabe, Paty, a gente, hoje, eu fico muito feliz, porque embora a gente tenha essa amizade do céu, a gente não conversou sobre isso. E eu fico feliz de ver que aqui, realmente, ela é uma bênção, Lorraine, que aqui está dando um dos inícios, sabe, de ser para fora, de ser expandido o seu trabalho. Eu louvo a Deus pela sua vida. Uma casa em Betânia realmente é uma bênção, um projeto lindo que eu amei.
conhecer. Então, Paty, não vai ficar só aqui. Não vai ficar só naquela redoma que você estava, sabe? Talvez pessoas que acharam que era o seu fim vão ter que ver aonde Deus vai te levar. E aí, minha amiga, quando acaba o período do esconderijo, quando acaba, a gente tem que agradecer mesmo, congratular mesmo. Olha, eu vou falar para vocês. Eu estou com quase 2.000 pessoas me seguindo aqui no Instagram. E eu tive dificuldade para entender isso, que isso era propósito do Senhor, não é por meu nome, não é mesmo. Você sabia que a minha nora já fez o post de 2.000? Quando eu entrei aqui hoje pela manhã, eu olhei, faltavam 57 pessoas, mas o post está lá. Sabe para quê? Na hora que chegar, a gente comemorar mesmo. São 2.000 famílias que estão sendo alcançadas pela palavra do Senhor. Paty, eu quero vibrar com você cada conquista. Eu quero trazer aqui cada conquista. Sabe, porque no tempo de choro a gente passa, mas a gente tem que se alegrar também. A Bíblia fala que é bacana se alegrar e chamar a mulherada para vir. Olha, eu achei a dracma. Olha, chegou o momento de Deus lançar o meu nome. Eu tenho vivido isso. E, Paty, eu vou te ser sincera. Eu tenho vivido isso nos lugares mais improváveis. Os convites estão vindo de lugares que eu não imaginava. Porque é Deus que faz isso. É Deus que faz. Então, Paty, muito feliz de ter você aqui nessa nova fase, nessa nova empreitada. Eu glorifico a Deus. Eu tenho certeza que esse tempo de gerar esses 3 meses, eu tenho certeza que muita coisa entrou aqui, ó, do céu, na sua mente. Eu vou falar, né? Eu esqueci que você não está me vendo. Deus soprou muita coisa no seu coração, Deus soprou muita coisa na sua mente, Deus colocou vários projetos lindos, que você precisava de tempo para poder gerar isso aí no secreto. Mas agora você gerou. Olha, Deus me deu uma palavra no final do ano, Paty. Eu não sabia que eu ia dizer essa palavra para você, mas pegue aqui. 2023 foi o ano de gerar. E você começou 2024 gerando. Mas 2024 vai ser o ano de realizar. Paty, vai ser o ano de grandes realizações para mim e para você. Eu glorifico a Deus. A pastora Daí está falando, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Os seus pés vão a muitos lugares onde você não imaginava, Paty. A sua página. Gente, vamos seguir uma casa em Betânia? Se você não seguir, Deus vai mandar outras pessoas para que sigam. Mas eu vou te dizer, porque o projeto é dele. Mas sabe o que eu vou te dizer? Você vai estar perdendo. Eu não falei para vocês que ela pôs um post que eu tive que mandar para ela. Amiga, foi para mim isso aí. Porque são palavras posicionadas de Deus para uma mulher posicionada que envia para outra mulher que precisa se posicionar, que sou eu e você. Então, Paty, eu estou tão feliz de você aqui, de verdade. Glorifico a Deus pela sua vida. Amém. Tem até uma amiga minha, Verane, ela disse assim, eu lembro quando o Senhor disse que te lançaria como um flecha. Eu me lembro como hoje que você seria como uma flecha. Eu, desde os meus, que eu me converti, eu tinha uns 13 anos. Desde os meus 15 anos, ou antes disso, um pouquinho, 14, o Senhor me entregou uma palavra. E Ele disse que eu seria essa flecha. E demorou muito tempo para isso acontecer. Demorou no meu tempo. Mas eu vejo Deus fazendo. E quando eu olho para trás, às vezes eu digo demorou, mas às vezes eu olho, tem sempre alguém que diz assim, sabe? Esses dias eu recebi um testemunho tão bonito, alguém me disse assim, Paty, eu lembro como hoje de uma pregação que você fez na igreja tal. Valéria, isso tem mais de 7 anos. Glória a Deus. Aí alguém olhou para mim, mandou mensagem e disse assim, eu lembro como se fosse hoje dessa palavra. Aí você percebe que Deus lançou você de uma forma tão simples, sabe? E certeira. Não para minha glória, não para minha glória. Porque quando eu digo para você assim, eu não consigo escrever mecânico, não. Eu até estava conversando, Sheila está aqui na live, e um dia ela me disse, e eu dizendo para ela assim, que eu já tinha pensado em desistir, deixar para lá e tal.
E aí eu disse, para mim é mais difícil, amiga, porque eu só escrevo aquilo que o Senhor me manda. Eu não consigo, Valéria, sentar e escrever e anotar. Não, aquilo que o Senhor me traz é que eu vou fazendo. E aí, quando eu recebo esses testemunhos no direct que falam sempre assim, falou comigo, nossa, era para mim, eu digo, eu acertei o alvo, eu cumpri o propósito. Ainda que seja com um ou com dois, mas eu cumpri o propósito. E uma casa em Betânia é isso. Ela nasceu justamente para isso, para cumprir esse propósito, para acertar vidas, para cuidar de vidas, sabe? Para ter sempre essa palavra certeira que era o que aconteceu lá em Betânia, que era sempre o quê? Era sempre proposital. Era Jesus descansar na casa dos seus amigos, mas ter uma conversa íntima de mesa com Marta servindo ele, com Maria aos pés dele, com Lázaro, que era seu amigo íntimo. E Betânia é isso. E eu luto, Valéria, para que eu seja essa Betânia todos os dias da minha vida. Eu fico olhando algumas coisas e eu vejo que pessoas se acostumaram tanto com a presença do Senhor que elas perderam o temor, perderam a noção. E eu digo assim, Deus, Pai, eu quero ser essa Betânia todos os dias. E se eu começar a deixar de ser esse lugar aconchegante para o Senhor, por favor, chama a minha atenção. Eu não quero ser alguém conhecida, Valéria, não. Eu quero que o nome dele seja conhecido. Eu não quero chamar a atenção, eu quero que eu seja a menina do quarto, a menina que está sempre anotando, a menina que está sempre riscando a sua Bíblia. É essa menina que eu quero ser. Eu não tenho intenção de crescer, Valéria, eu não tenho intenção de ser conhecida, eu não tenho intenção que Patibaia ou uma casa em Betânia seja reconhecida. Eu tenho a intenção de fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. Curar pessoas. Já tem gente que fere demais, já tem gente que... E eu quero ser essa pessoa que ajuda a curar, que ajuda outras a ir para o quarto. Essa semana passada, se não me engano, eu recebi um post tão bonitinho. Eu tô falando que eu converso demais e você me dá liberdade. Pode. É só para terminar. Só para terminar. Semana passada eu recebi algo tão bonitinho, foi da filha da Everane. E ela disse assim, manda para a Pati Maia, mãe, a foto do meu devocional. Coisa linda. Você tem noção do que é você influenciar uma menina de 6, 7 anos, Valéria? Sobre isso. É sobre isso, Valéria, que eu quero ser essa pessoa que influencia as pessoas a correrem para o quarto. Às vezes alguém entende mal quando a gente posta, diz assim, tá querendo ser muito espiritual. Não, eu tô querendo influenciar as pessoas a correrem para o quarto. Eu tive uma amiga na minha vida e ela disse assim, depois que eu vi você fazendo aquilo, Pati, eu comecei a fazer e a amizade, ela não prosseguiu. Mas a semente foi plantada e eu vi ela fazendo e tá tudo bem, porque as desconexões, porque é para uma estação, era só para eu ensinar, era só para eu influenciar, levar para o quarto, a estar com Jesus e tá tudo bem, porque as pessoas não precisam ser presas a nós. Nós precisamos aprender isso, nós não precisamos ser presos a ninguém. Eu já fui presa a pessoas, a amizades, eu já fui doente e eu descobri que nós não precisamos ser presos às estações, nós precisamos estar transicionando e mudando de ciclo, mas sendo essa menina que transmite Cristo, sendo essa filhinha, sendo essa menininha que está aqui todo dia mergulhando e influenciando outras pessoas a mergulhar também. E é isso, minha amiga. E eu fico maravilhada, sabe? Pati, nós vamos ter que marcar nossa live, porque eu quero que você conte um pouco do seu testemunho. Como você falou, já foi curada, e eu sei, mas eu não vou contar aqui. A gente vai marcar uma live. E aí, para você contar também desse projeto de uma casa em Betânia, porque Deus tem dado tantos projetos a tanta gente que, por causa de medo, tem colocado, tem enterrado
sabe, o talento que Deus tem dado. E a gente tem que granjear e mostrar que realmente dá trabalho, realmente tem horas que é sofrido, mas que vale a pena. Eu quero dizer duas coisas aqui para você, para a gente terminar. É sempre uma alegria ficar te ouvindo. Hoje eu fiz o meu bom dia. Bom dia, do meu jeito natural. E aí eu recebi uma mensagem. Falou comigo assim, essa alegria me contagiou, é isso que contagia e tal. E é isso para mim, nessa uma mensagem, eu vi que valeu a pena. Porque essa pessoa pode compartilhar e desejar bom dia para outras pessoas. Né? Então, se a gente alcança uma vida, valeu a pena. Se a gente, o propósito foi cumprido. Então é isso. Se Deus mandar falar, fale. Se Deus mandar fazer, faça. Se Deus mandar retirar, retire para uma pausa para descansar, para depois você vir. Paty, eu fiquei muito feliz de você falar da flecha, porque eu não sabia disso. A gente vai vendo que Deus vai confirmando a palavra. Agora, minha amiga, eu aprendi, eu ouvi tudo, mas eu tirei uma grande lição que eu quero compartilhar e que valeu essa live para hoje. Eu tomei uma decisão e Deus falou comigo profundamente. Eu já disse aqui algumas vezes que eu perdi uma grande oportunidade. Eu perdi uma oportunidade, Paty, que se eu tivesse aceitado, eu e meu esposo tivéssemos aceitado, falava diretamente sobre mim, era o meu nome, mas ele está sempre do meu lado, me apoiando, então por isso que eu falo, se nós tivéssemos aceitado. Teria dado um boom nos meus números. Com certeza eu teria ido para quase 30 mil seguidores, era algo muito grande. E eu falo sempre, porque eu perdi essa oportunidade, eu aprendi com isso. Mas hoje, Paty, Deus falou comigo através da sua boca, que eu não perdi essa oportunidade. Ele não deixou que eu aceitasse. Paty, na hora que você estava falando do evento grande aí, na hora Deus falou para mim assim, tá entendendo, filhinha? Então, eu fico falando com meu esposo, às vezes eu fico choramingando por isso. Eu perdi a oportunidade, eu devia ter aceitado, eu olhei para isso, eu olhei para aquilo. Não, Paty, Deus me fez entender hoje que Ele não permitiu que eu aceitasse. Talvez eu não estivesse pronta para aceitar. Talvez não fosse o momento dele que isso acontecesse. Talvez, Paty, eu teria que agradecer a muitos homens por ter conseguido isso. Sendo que a glória, você falou isso, a glória do Senhor é só para Ele. Então, a partir de hoje, meu amor, está na live aí. Não falarei mais com você que eu perdi essa oportunidade. Talvez meu esposo até pudesse, ele nunca falou isso, eu estou falando, abrindo meu coração aqui. Nós já vamos terminar, vamos orar, mas se você precisar sair, tudo bem, mas eu preciso falar isso aqui com a Paty, para ela nunca ter dúvida de que Deus a usa mesmo. Paty, ele nunca falou, mas talvez ele pensasse assim, poxa, será que eu que impedi a minha esposa? Será que foi por minha causa que ela não aceitou? Porque eu conversei com ele, na hora que a proposta veio, uma proposta tentadora, Paty. Na hora que a proposta veio, ele estava do meu lado. E eu tive uma reunião online com ele do meu lado. E nós olhamos um para o outro e dissemos não. Mas eu entendo. Sabe, meu amor, se você estiver aí, eu falo para você. Você não me impediu, foi Deus. Hoje eu entendi, Paty, que Deus não deixou que eu aceitasse. E eu tenho que ter esse compromisso comigo mesmo, com a minha boquinha, de nunca mais falar isso, que eu perdi essa oportunidade. Obrigada, amiga. Você nem sabe que oportunidade é essa. Mas obrigada, amiga. Eu te falo. Ele está respondendo, ele está aí. Como a porta se fecha, a outra se abre, é verdade. Ele sabe do que eu estou falando. Paty, era um negócio grande, era um negócio bom, era uma improvável que me encheu os olhos. Mas sabe o que acontece, Paty? Eu venho aqui te dizer, obrigada, amiga, por ser instrumento de Deus, porque hoje eu entendo, eu tive essa oportunidade no final do ano passado. Hoje eu entendo que Deus não permitiu que eu aceitasse. Hoje eu entendo que Ele que vai abrir a porta, que aquilo ali, embora seja muito tentador. Obrigada, viu? Eu só quero te dizer gratidão.
Obrigada por você ter vindo aqui hoje, me abrir os olhos para isso. Eu louvo a Deus pela sua vida, amiga. Amém. É aquilo que eu falei, né, Valéria? Quem tem coragem de dizer não no ápice é obediente. E um obediente, ele nunca volta de mãos vazias da presença do Senhor. Oh, glória! É isso. É isso. Paty, eu estou feliz. Eu imagino que muita gente tenha começado a te seguir. E eu louvo a Deus por isso, sabe? Então, gente, escreve aí uma casa. Alguém escreve aí para mim, por favor, para eu salvar aqui? Uma casa em Betânia. Comecem a seguir, vocês não vão perder. Quero também pedir aos seus seguidores aí, tem muita gente começando a me seguir. Obrigada. Hoje eu entendo que isso é bacana. Eu entendo que não é para o meu nome, é igual a Paty falou, é para o nome do Senhor ser glorificado. Alguém escreve aí para mim, gente, nos comentários, uma casa em Betânia, para eu salvar. E tem também o nosso canal no YouTube. Eu vou compartilhar essa live lá no nosso canal. Já tem uma live da Paty lá. Ah, obrigada, Sara. Ah, acabei fixando da Elisângela. Não, deixa eu fixar o da Sara, porque já está numa arroba. Aí a pessoa pode entrar aqui já direto, tá? Isso. Vai ficar salva também no nosso canal no YouTube, Missionária Valéria Dias. Já tem uma live da Paty lá, gente. Que live foi aquela? Maravilhosa. E agora nós vamos terminar. A Paty vai estar aqui fazendo a oração. Muito obrigada a todos vocês que mandaram, porque eu entendo que quando a pessoa manda um pedido de oração, é que eles estão dizendo assim, eu acredito nesse trabalho. Né? Ele pede oração e nós vamos orar, nós oramos sempre e o Senhor tem respondido. Então, Paty, você pode fazer as suas considerações finais e faça a oração para nós, por favor. Amém. A Sara também é outro presente de Deus. Você está pensando que eu conheço a Sara? A Sara eu não conheço. Oh, meu Deus! A Sara mora no Rio. Mas o Senhor me apresentou. Pensa numa amiga. A gente também é do mesmo jeito. Nós não tentamos para conversar. Mas pensa numa pessoa que é dos céus. E a gente é muito parecida, por incrível que pareça, né, Sara? Sara é um presente de Deus para mim, é uma joia rara. Essa menina, nossa live, hein? O sorriso dela cura qualquer um, Valéria. Que coisa boa! A Sara podia. Sara, me chama lá para a gente marcar para você vir aqui na nossa live também, viu? Filha, você vai ver que poderoso vai ser. Opa! Tô aguardando. Eu vou te comunicar, Paty, no dia que ela vier. Pois é. Gente, mulheres de Deus, não se espantem se vocês estiverem vivendo um tempo de esconderijo, um tempo de percas. As folhas precisam cair mesmo no outono para que cheguem as novas na primavera. E aí a gente vai desfrutar de algo poderoso. Então não tenha medo não se vocês estiverem vivendo esse tempo. Até parece tempo de perca, mas na verdade é um tempo de proteção, é diferente. Nós vamos orar sim e agradecer por esse tempo de mesa maravilhoso que mexeu comigo, falou comigo, sabe? Foi muito pontual para mim também, Valéria. A sua vida é muito pontual para mim em muitos sentidos, em muitos momentos. Pode ter certeza disso. E eu acredito em uma coisa, naquilo que Deus depositou em você. A gente vê o que você carrega. E por eu honrar isso que você carrega, eu tenho certeza. O homem, ele não precisa te lançar. Porque Deus, ele já te lançou. E eu acredito demais naquilo que Deus colocou em você. E olha, quando chegar o momento certo, Deus vai recompensar esse seu não aí. E aí, amiga, eu só quero viajar no que você vai receber. Eu só quero viver no que você vai receber. Mas vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse tempo aqui, Senhor. Um tempo tão maravilhoso em que nós fomos edificadas no Senhor, em que nós recebemos do Senhor. Eu digo porque eu também recebi. Obrigada por ser esse pai que cuida. Obrigado por ser esse paizão
que nos instrui, que nos chama a atenção e que nos ajuda a gerar o que o Senhor plantou dentro de nós. Se o Senhor plantou dentro de nós essa semente, ela vai ser gerada. Não vai haver aborto, Senhor, não vai haver perca. Mas, Senhor, haverá da parte do Senhor algo extraordinário para nós. E nós queremos proteger aquilo que nós estamos gerando no Senhor. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Porque Tu és maravilhoso e eu não tenho palavras para devolver ao Senhor aquilo que o Senhor deposita em mim. Eu não tenho palavras para devolver para o Senhor com aquilo que o Senhor me faz sentir. Eu só quero dizer que todos os dias eu quero queimar pelo Senhor e quero ser a filha mais apaixonada pelo Pai que o Senhor tem. Eu quero ser a filha mais apaixonada, a filha mais íntima que o Senhor tem. Me ajuda a ser essa menina, Senhor. Me ajuda a ser essa menina na Tua presença. Me ajuda a ser essa filha que está esperando sempre o Pai retornar de um dia. Sabe, Deus, eu quero ser essa menina que está sempre aguardando com ansiedade o Pai a chegar perto dela. E eu quero buscar sempre ser, Senhor, essa filha que se derrama aos Seus pés. E eu abençoo essas mulheres que aqui estão, para que elas ouçam a instrução do Senhor no determinado momento, Senhor Deus, em momentos que elas pensam que estão sozinhas, que não têm esse Pai, que elas precisam fazer tudo, dar conta de tudo, e elas não precisam dar conta de tudo. Porque o Senhor é um bom Pai, e o Senhor cuida dos seus filhos. E eu te louvo por essa tarde tão especial. Alcança cada uma das que pediram oração, dentro da sua necessidade, supre-as todas, Senhor, de forma que elas venham ver esse amor do Senhor para com elas. Eu abençoo cada uma que esteve conosco. Devolva a elas, Senhor Deus amado, o tempo que ela esteve conosco, para que não seja para elas um tempo perdido, mas que seja um tempo de alimento, de fortalecimento na alma, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Creia na sua vitória, tome posse da sua bênção, da sua vitória, em nome de Jesus. Pati, eu peço ao Senhor que eu consiga te dar esse abraço físico. Eu tenho um sonho de encontrar com você, te abraçar, e vai ser muito bom. E eu creio num Deus que realiza o sonho. Então, eu creio que vai acontecer. Não sei se você vem a Juiz de Fora, se eu vou a Almenara ou se nós vamos no Rio de encontro a Sara. Mas que a gente vai encontrar, a gente vai. Mas vamos marcar esse negócio aí. Ou Juiz de Fora ou Almenara, ou então os dois vai ter que acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. Irmã Andressa, fique tranquila, o Senhor está cuidando da sua irmã Adriana. Nós oramos e cremos na vitória. Meus queridos, a paz do Senhor, tenham todos vocês aí um restinho de tarde, uma semana abençoada em nome de Jesus. Pati, um beijo grande. Fique com Jesus.